Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Neste 25 de dezembro, nós estamos aqui para desejar a você, a sua família, seus amigos e seus entes queridos que seja um dia de felicidade, de reencontro, de renascer, enfim, que a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês e que vocês tenham um Feliz Natal junto às suas famílias. Pessoal, desejo a todos vocês um excelente Natal. Muito obrigada pela companhia de vocês durante o ano de 2023 e eu espero que em 2024 a gente continue caminhando junto, sempre torcendo por um Brasil melhor, porque aqui no podcast Bastidores da Vitória é esse o nosso objetivo, é mostrar para vocês que o Brasil pode sim dar certo. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então se inscreva aí, curta, compartilhe. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. E hoje, 25 de dezembro, vocês vão ficar aí com nossos melhores momentos que a partir de nós agora virá para que vocês possam ver os shorts que foram publicados no YouTube durante todo o ano de 2023. Esperamos que vocês estejam no aconchego de suas famílias, recebam o nosso profundo desejo de muitas felicidades a cada um de vocês. Feliz Natal! Feliz Natal para todos vocês, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, lideranças do Brasil. Eu botei o carro na estrada mesmo. Eu ia te perguntar, então não foi digital só a tua campanha, foi corpo a corpo. Foi muito mais na rua, apertando mão. Pé na estrada. Eu fui ali pro Lago da Prefeitura, que é um reduto esquerda, né? Ali os candidatos do PT, do PSOL, do PCdoB, aí eles monopolizam. Eu fui lá, montei minha barraquinha e tava lá, e sem problema. E comigo nunca teve nenhuma encrenca, nada. Todo mundo se respeitou. Campanha, né? Sim. Campanha. Então tinha gente que dava apoio, conversava, outros me xingavam. Ou seu fascista, nazista, trapezista, azulejista, aquele negócio, valeu. Pô. Eu não tenho interesse em segurança pública, porque segurança pública tem uma das coisas que eu mais critico e que a gente mais ouve. O fulano é especialista em segurança pública. Aí o sujeito abre a boca, é um boboca, não sabe nada. Não, mas o fulano é um policial que tem experiência. O fato de ser policial, ser inspetor, comissário, delegado, não torna ninguém especialista, torna policial. Ponto, não passa disso. Segurança pública tem aspectos estratégicos de logística, de gestão de recursos, que transcende a atividade policial. E o bolso do funcionário público não aguenta mais. Não aguenta mais. Então, qual é a minha ideia? E eu quero sentar com as autoridades para discutir sobre isso. É parceria público-privada. O pessoal da esquerda vai ter ataque histérico, né? Porque o poder público estão privatizando a saúde do Rio Grande do Sul. Até já conheço o discurso boboca que vai vir. Mas não tem alternativa. É essa visão de gestão que a gente tem que mudar no Brasil. Não dá mais para ter a coisa dos... Por exemplo, o meu gabinete. Meu gabinete não tem amigos. Eu comecei a montar meu gabinete agora, não tem amigos. Eu recebi dezenas de pedidos de emprego, de ajuda, coisa e tal. Olha, gente, eu tenho um número limitado de vagas e eu tenho técnicos. Eu tenho advogado, tenho economista, tenho contador, tenho jornalista, eu tenho profissionais. Alguns deles, a maioria, são conhecidos e amigos, mas são profissionais. São pessoas que estão lá para cumprir a sua missão. E eu ouvi uma frase muito interessante do deputado Zucco, mais um ensinamento que ele disse: não contrata ninguém que você não possa demitir. Então, do atendimento de saúde da população, né? A gente no Brasil também está muito acostumado com o SUS, né? Existe essa ideia que tem que ser tudo de graça. É ou não é? É. Na verdade, o SUS é um dos maiores programas de saúde do mundo. E é totalmente de graça. Eu recentemente tive alguns amigos
americanos me visitando aqui, e tivemos que usar o pronto-socorro por um detalhezinho, né? E na saída do pronto-socorro eles foram ao caixa e queriam saber quanto é que tinha sido o serviço lá, né? E na verdade, não, aqui não é o SUS e tal. Eles saíram chocados, porque diz que nos Estados Unidos aquilo, eles deram uns 3, 4 pontos no dedo, e na verdade nos Estados Unidos custaria em torno de $15 mil uma brincadeira daquela. Nós temos aqui o SUS, ele é interessante, porque o SUS sofreu um choque de gestão no governo Bolsonaro. Então veja você, hospitais como o Conceição, por exemplo, que é 100% Sim. SUS, referência. O Cristo Redentor, que é um dos maiores, ao lado do pronto-socorro, que é municipal, o Cristo Redentor virou um dos maiores núcleos de trauma-ortopedia do Rio Grande do Sul. Nossa. Lá eles são mestres, você pode ter o melhor plano de saúde, se você tiver um problema trauma-ortopédico, Cristo Redentor ou pronto-socorro. Lá estão os melhores especialistas nesses procedimentos. Então, assim, existem referências na saúde pública que merecem atenção, mas ao mesmo tempo é preciso a gente se dar conta de que na gestão é que está o grande problema, né? Não pode ser aquela coisa de pegar o papel carimbo e paga, pegar o papel carimbo, não, calma, tem que ver o que está acontecendo. Os 5 dias que passei na cadeia foram um aprendizado muito maior dos 5 anos que eu passei na universidade, né? É um outro mundo, é uma outra experiência, é uma outra vida, e ainda mais do jeito que aconteceu e pior do jeito que ela termina. Ela aconteceu de uma maneira, para mim, extremamente surpreendente. Não havia uma razão, não havia por que acontecer, e surpreendente no momento, e o momento que termina, porque passados 7 anos e 3 meses, 7 anos e 3 meses, tu fica com uma espada em cima da cabeça. Eu nunca tive o direito de dizer que a minha irregularidade em tese teria sido: peguei essa caneca que não era minha, ou peguei um telefone que não era meu. Nunca foi dito por quê e qual a razão de eu mais 17 pessoas sermos presos, né? 7 anos e 3 meses depois, o Ministério Público arquiva o inquérito. Quer dizer, eu não tive nem denúncia. Por que escrevi o livro? Exatamente para contar essa experiência. Acho que é importante as pessoas, ao lerem... Muito interessante, gostei muito do livro. Porque saber assim, primeiro, o excesso de poder de algumas canetas, né? Alguém assinou pedindo a prisão, com certeza. Alguém escreveu, embasado em quê? Quer dizer, e aí? Aí há reparação? Não há. Nós estávamos lá, chama-se a mala de policiais condenados e condenados com curso superior. Então tem ali pessoas, né? Então a condição humana é outra. Os quartos, o nosso quarto tinha uma televisão. A pessoa que coordenava chama-se xerife, porque o presídio não fala com o preso, o presídio fala com o xerife, é o cara que é o comandante daquela área. E esse era o Chacal, um ex-policial, foi famoso, que tinha matado 36 pessoas. Nossa. 36 pessoas. Eu tô junto com e eu estava convivendo com ele de uma hora para outra. Uma pessoa que matou 36 pessoas. E era o teu xerife ainda. E era o meu chefe, entendeu? 36 pessoas. Ele foi brigadiano um período e depois ele trocou de lado e foi assaltante de banco e assaltante de carro forte, etc, etc. E ele sempre dizia assim: eu nunca matei alguém que eu não pudesse dar a mão. Nossa, abuso de confiança quase, assim, eu conheci. Interessante. Então esta era a pessoa que era que me ensinou coisas importantes. Ele... Sim, tu fala no livro, não é? É bem legal. Ele tinha um apartamento dentro desse contexto. Ele tinha ali uma pequena salinha, com 2 cadeiras e uma mesinha, era o escritório. Ele tinha um quarto, tinha um banheiro dele e uma cozinha. Cozinha é um lugar para botar uma geladeira. E aí o assessor dele, o abaixo dele, um dia vai lá e diz: olha, e só te chamava de doutor Zacher. Eles mantêm o doutor Zacher.
o Gomes, que era o Chacal, queria falar com o senhor podia ir lá no escritório. Troço maluco, tá dentro do presídio, no escritório. Triste. E aí eu fui lá, né? A gente fica à mercê deles. Sim. Quer ter uma relação boa. E ele disse, doutor Zac, eu vi que o senhor é o líder do grupo. Aí, sou líder, eu estou tomando iniciativa, eu quero condições melhores para todo mundo. Enfim, aí eu disse, não. E ele disse, o senhor, quando quiser chorar, o senhor chora debaixo do chuveiro, para ninguém ver. Porque se os seus comandados verem que o senhor fraquejou, cai a casa, todo mundo fraqueja. Isso vai lhe bater uma depressão, porque o senhor está aqui, não é seu mundo, mas daí o senhor usa aqui o meu banheiro, água quente, o senhor vem, toma banho aqui e chora debaixo do chuveiro. Ele não pode chorar na frente deles. Interessante. Era um líder, hein? É, interessante. Aí que tem horas assim que tu tá no teu limite. Tá no teu limite, passa dia, não passa dia, e teu advogado, tu acha que vai sair amanhã e não sai, quer dizer, te começa a te criar toda, não é teu mundo, e eu não tô, porque se tu cometeu uma irregularidade, tu sabe que tá lá, por que tu estás, aí tu tem a maneira de te organizar. Eu não sabia, então tu conversava com os outros, não havia uma relação. Mas por isso que eu disse, é um aprendizado, aquela convivência, né, pior momento da minha vida, mas é um aprendizado. Eu sempre digo, boa parte de que votou no Bolsonaro era o anti-Lula. Alguns bolsonaristas ferrenhos, convictos, mas boa parte daqueles próximos 50% eram anti-Lula. E quem votou no Lula, boa parte eram pessoas identificadas com a esquerda, com Lula, mas uma grande parte decisiva era o anti-Bolsonaro. Então havia esse acirramento natural, esse acirramento de ideias, porque não é uma eleição normal. A eleição normal, eu divirjo um pouco, né? Quando tinha o PSDB e o PT, havia divergência, mas ali não, ali era um enfrentamento, era uma guerra, era uma relação odiosa em determinados momentos, de muita inverdade, ambos os lados, fakes, dos dois lados, quer dizer, e pessoas mais do centro que não queriam aquilo, mas no cenário não achavam nenhuma alternativa que pudesse mostrar um outro caminho. Eu acho que o Eduardo Leite, com muita competência e por característica própria, ele, em termos estaduais, ele mostrou isso com muita clareza. Ele cresce no segundo turno, porque, é claro, teve apoio da esquerda, ok, mas teve muita gente que votou no Onyx e que muda de lado no segundo turno, porque o Onyx passou esse ódio da relação, passou essa raiva, e o Eduardo Leite não. Mostrando sempre, eu quero o caminho do entendimento, eu quero crescer no Estado, eu acho que precisa de todo mundo, quero ter o entendimento nacional, independentemente de quem ganhe, se ganhar o Lula ou o Bolsonaro, tem que trabalhar em prol do Estado. Essa é uma característica que a sociedade estava querendo. Falarmos com a direção da Bombardier. Bombardier vinha para o Brasil. A Bombardier é a terceira maior fabricante de trens do mundo e a quarta maior fabricante de avião, ou o contrário, a terceira de avião e a quarta de trem. E queria instalar uma unidade na América do Sul e essa unidade seria do Brasil. Então nos apresentamos, eles estavam ali naquele momento olhando São Paulo e Rio Grande do Sul. E sabiam tudo do Rio Grande do Sul. Quando nós sentamos lá no Canadá, com a presidência e a vice-presidência da América Latina, eles sabiam sabiam os detalhes do Rio Grande do Sul, principalmente da questão de universidades e da questão de polos de tecnologia, Tecnopuc, Ceitec, Unicinos, eles sabiam tudo no detalhe. E o medo, o temor deles era a história da Ford. Claro que ele era um pouco mais recente, eu estou falando disso aí em 2008, a Ford foi 98, 10 anos. Né? Mas e aí? Se mantém contrato, não se mantém subsídios? Aí daí veio a crise mundial de 2008 e eles mudaram os planos, não instalaram nenhuma unidade na América. Mas é um problema, né? Esse é um problema, às vezes, do conceito histórico do governo. Quando há uma repetição de governo, isso dá tranquilidade para o investidor.
Ele se sente mais seguro, a condição de ruptura é menor, se foi dado continuidade ao trabalho, ele analisa os 4 anos passados do governo, ele projeta os 4 deste mandato, quer dizer, a condição de crescimento, desenvolvimento do Estado é muito maior com a gestão do Eduardo Leite, não tenho dúvida alguma. Já na Constituição, nós colocamos, e aí eu posso dizer que esse texto é meu, com a ajuda na redação, por incrível que pareça, do Fernando Henrique Cardoso, para poder dar credibilidade para os caras da esquerda, né? Eles estavam vendo que a emenda era minha, daqui a pouco eles iam pensar assim, apesar de que não tinham razão para isso, e eu acho que também não tinha. Mas sempre dava uma credibilidade, que esse cara não é a raposa querendo tomar conta do galinheiro. Então, na Constituição, nós colocamos lá no artigo 37, inciso 21, dizendo o seguinte: toda obra pública, seja de Estado, município, União, seja lá, deve ser feita mediante licitação pública, que garanta isonomia de tratamento, igualdade de tratamento, com cláusulas que só exijam capacidade técnica e econômica indispensáveis para comprovar que a empresa pode entrar, tá certo? E que garanta a manutenção dos preços, das condições da proposta durante todo o contrato. Esse é o comando que está lá. Daí surgiu a regulamentação dispositiva e a Lei 8666, que foi feita uns 4 anos depois, lá pela CEBIC, na Carta de Belo Horizonte, foi a origem, porque já estava o Collor deitava e rolava. 93, né? Deitava e rolava. Dava para quem queria concorrência, utilizando a legislação existente, que não era uma legislação feita para se roubar. Foi feita por juristas competentes, os caras que entendem de lei de licitação. Os caras acham que é advogado, desculpa ele dizer isso, não é advogado, esse cara entende de licitação, e fazem a linguagem correta, a parte teórica, tudo bem. Mas se não puser construtor para participar disso, sai as maiores barbaridades, porque eles não sabem os mecanismos que filtram a lei para permitir que você conduza a concorrência para quem quiser, que você acabe fazendo preço errado e tudo mais. Então, o Collor foi doutor nisso aí. Ele dava para quem queria. Tinha um dispositivo que dizia, o processo de julgamento era assim: tem o orçamento do órgão, e os preços não podem ultrapassar tantos por cento acima, nem ser inferior a tantos por cento abaixo. O órgão escolhia 5% ou 10% acima ou abaixo, tá? Essa ali. Ou seja, se a obra é 100 e eu botei 5%, se o meu preço for 94, eu sou desclassificado, porque está abaixo de 5%. É abandonada a minha proposta. Se for acima de 105, ela é abandonada porque é lesiva ao interesse público. Só esse dispositivo, sabe como é que ele fazia? Ele dizia o seguinte: esse preço que normalmente fazia parte do edital, todo mundo sabia, 100%, é 100 o preço. Ele não publicava no edital, dizia que se não os empreiteiros vão se reunir, por tudo você acha mentira, o que faz o PT hoje aqui, o que é? É fazer construção de mentiras, narrativas, é só isso que o Brasil vive de narrativas. Foi bom, então não, já para evitar as coisas. Aí, na hora da abertura das propostas, é assim que se é feita uma concorrência. As pessoas chegavam com os envelopes lacrados e eles abriam outro envelope como se o rei tivesse marcado ali: aqui está o preço do órgão. Ninguém sabe disso, só o Espírito Santo. Abria e aí as propostas que estavam abaixo eram desclassificadas. Só que ele informava esse preço para o amigo dele. Só isso bastava. O amigo dele acertava ali nos 5% abaixo. Ou, se fosse prevenido, para não parecer uma confissão do crime, colocava um pouquinho acima, para não parecer que foi. Eu participei de concorrência que o cara acertou no centavo o preço do mínimo. Essa questão de combater a corrupção sempre foi a coisa mais importante, na minha visão, para o país. Só tem miserável por causa da corrupção. O país só é pobre por causa da corrupção. Não é só pelo valor que é roubado.
também por isso, quando chega na dimensão que o PT fez, quando chega nessa dimensão. Então, como a gente, e é isso que eu digo com muito orgulho, é o que meus pais deixaram, é a dignidade. Só interessa isso. Meu pai resumia, ele era comerciante e tudo mais, ter crédito, ser acreditado. Então a gente tinha consciência do malefício que era isso. E eu lutava para o Lula não ser eleito. Lutei com todas as armas, dentro do que está previsto na Constituição. Ele não podia ser candidato à maior excrescência da história da humanidade, de ter tornado o Lula candidato. Essa articulação é uma coisa inominável. De federal, o que eu espero é que o Senado se corrija e impeça a comunização do Brasil e a ditadura no Brasil. Reconstitua a democracia, a liberdade e ponha freios no avanço do comunismo. Nós vamos ter 4 anos sem desenvolvimento forte, talvez. O Lula é muito adaptável. Daqui a pouco ele está vendo que não está dando certo, como ele fez no primeiro governo, tá certo? E acaba arrumando um jeito, até porque ele sabe que se a economia for para o brejo, ele facilita o retorno da luta pela liberdade e a dignidade, contra a corrupção, essa é a luta. Então eu acho que a minha esperança no Brasil hoje é isso aí. Eu luto para o Senado cumprir o seu papel e a Câmara dos Deputados. Essa é a luta hoje. A tragédia do ser humano é a desinformação. Como a gente resolve isso não é fácil. Ainda mais quando você tem, como no Brasil, a mídia principal que forma as pessoas. Mesmo podre, consegue informar, consegue mentir, consegue fazer narrativas que convencem. Tá certo? Como é que você rompe isso? Isso aqui está ajudando muito. Mas isso aqui está cheio de porcaria também. Como se separa isso, sem mexer com o direito de expressão? Isso tudo são reflexões novas. Então, minha palavra final é instar a cada cidadão a entrar na lista, sendo candidato, ajudando a candidato, discutindo, botando o seu pensamento. Entrem na lista política, em nome do bem, e em nome do combate à corrupção. Sem isso, não se acaba com a miséria. Sem combater a corrupção, não se acaba com a miséria. É o primeiro passo. Dignidade. Liberdade, democracia e dignidade. Muito obrigado. Eu aprendi que a vida muda em um segundo, tá? Que nós temos que valorizar cada segundo e cada minuto de nossa vida. Porque com 16 anos eu já trabalhava com esfaqueado, com baleado, acidente de trânsito, fratura exposta, AVC, infarto, já via pais chorando pela morte dos filhos, mães. Então, ali eu fui aprendendo o verdadeiro significado de aproveitar as oportunidades da vida. Eu trabalhei no Hospital Regina de 1980 até 1991. Por exemplo, como profissional na saúde, quando tu atende uma gestante, tu não vai só fazer a medição da pressão e ver como é que está a medição da barriga. Tu pergunta, você está se alimentando? Como é que tu estás? Vai vacinar uma criança, pergunta, como é que está? Está amamentando? Então, esse movimento eu sempre fiz. Quando alguém está hipertenso, eu pergunto, se incomodou hoje? Porque muitas vezes é emocional ou não tinha naquela época dinheiro para comprar medicamentos. E eu acredito que os gestores foram vendo, porque eu comecei a trabalhar numa unidade móvel, aonde eu ia em todos os bairros de Dois Irmãos, nas escolas, fazia palestra para as crianças e tudo mais. Acho que os políticos da época, eles viram, olha, Tânia, a comunidade está gostando dela, né? Porque ela conversa, porque ela gesticula e tudo mais. E eu fui convidada
para ingressar no partido político que eu estou até hoje. Nunca saí desse partido político. Não sou uma pessoa que tem uma bandeira definida. Eu posso dizer que a minha bandeira é a saúde. Mas se nós olharmos o conceito da saúde, a saúde não é somente a falta da doença. Saúde é o bem-estar físico, mental, social de um indivíduo. E quando tu pega o físico e o mental, você fala de cultura, fala de desportos, fala da infraestrutura, fala do esgotamento sanitário, fala de todas as áreas, da educação, do emprego. Então, a saúde, o conceito de saúde, ele é muito amplo. Tem certo partido que eu não tenho simpatia. E daí tem uma mulher negra e tudo mais. Será que você vai votar porque ela é mulher, negra, está num partido que tu não apoia? Pelo gênero ou pela cor? Mas uma pessoa que tu não conhece, tu vota nela somente pelo gênero e pela cor ou por acreditar que ela pode fazer diferença na vida das pessoas? Por acreditar no projeto, por acreditar no currículo, por estar lá. Depois tu até pode dizer, eu me arrependi. Mas tu vota, e eu acredito nisso, tu vota porque tu conhece, tu deposita a tua confiança e deposita o teu voto. E no mínimo, principalmente agora com a internet, tu pesquisa a vida dessa pessoa. Tu pesquisa, não, mas quem é a Tânia? Eu sempre digo que nenhum profissional de saúde se preparou para viver os momentos que nós vivemos. Dentro do Hospital Municipal de Novo Hamburgo, nós víamos médicos, enfermeiros entrar chorando, desabando, que é ter que entubar uma pessoa consciente. Porque a gente aprendeu a, por exemplo, entubar é colocar o tubo a um paciente num pré-operatório que vai fazer cirurgia, ou no infartado, um AVC grave, um acidentado, mas o paciente está sempre inconsciente. Ele não te pergunta, doutor, será que tudo vai dar certo? Posso fazer uma ligação para o meu familiar? Então foi um desafio enorme, gente, de medicamentos, oxigênio. Nosso hospital, quero parabenizar a prefeita Fátima, na época o secretário Nasson, porque assim, nós tínhamos local que tinha sido planejado ter 10 leitos, e nós tivemos que botar 30. Senão a pessoa ia morrer. Enfim, quando as pessoas veem seriedade, elas têm maior chance de conseguir se somar a esse projeto. Então, a primeira etapa é sempre conseguir encontrar um projeto sério. E elas, obviamente, elas se sentem pertencentes. É um pouco clichê falar isso, porque todo mundo espera ouvir falar isso, né? Quando você fala sobre a questão de uma ação social, mas é verdade. Tipo, quando eu faço o Concreta Beco, eu cheguei em algumas conclusões de o que tem que ter no Concreta Beco. Tem que ter 5 ou 6 critérios. Alguns são técnicos e alguns são como se fossem sociais. O primeiro critério é ela ser inclinada, porque daí tu não precisa se preocupar tanto com a questão de escoamento. Segundo, é não ser muito largo, porque tu não vai ter dinheiro para fazer uma rodovia. Não pode ser muito comprido, porque senão acaba sendo algo inviável. Então, isso aqui são critérios técnicos. Os próximos critérios tem que ser pedido por alguém. Eu não vou chegar num beco e falar, pessoal, vamos concretar esse beco aqui, tem que ser pedido por alguém. A pessoa tem que pedir. Só que não é só pedir. A pessoa tem que ser bem relacionada na comunidade dela. Porque não é para eu pedir voto para ela, até porque na minha eleição eu não pedi voto para os becos. Até na verdade isso foi um erro. Se eu tivesse ido pedir voto nos becos, talvez eu tivesse me eleito. Mas por quê? Porque se as pessoas não respeitam a pessoa que está promovendo, elas não vão vir me ajudar. E como é um trabalho voluntário, elas têm que, no mínimo, se sentir numa posição confortável, de nem que seja por vergonha, e trabalhar para ajudar a pessoa que elas respeitam na rua, que vai ser feita por ela e pelas pessoas que moram na região. Quando eu comecei a fazer meu trabalho comunitário, eu pensava, onde é que eu deveria desenvolver esse trabalho comunitário? Eu estava atento, eu não sabia onde é que ia ser, mas eu estava atento. E por acaso pipocou em Viamão. A questão, como eu era morador de Viamão antes, eu estava morando em Porto Alegre até na época,
acabou que pipocou para Viamão e eu acabei retornando para Viamão e tocando esse trabalho em Viamão. Mas eu tinha relação em Porto Alegre. Eu sou servidor público em Porto Alegre. Eu nasci na PUC, embora não tenha convivido a minha infância em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre. E eu fiz Senai durante 3 anos, então tive relações em Porto Alegre. Fiz faculdade em Porto Alegre, fiz pré-vestibular em Porto Alegre, porque Viamão na época não tinha esse tipo de coisa. Não tinha nem curso técnico, nem pré-vestibular. Então, a Viamão acaba sendo o que eles chamam de cidade dormitório. Tu vai para Viamão para ter o teu dia a dia, para ter o teu descanso e tal, mas o teu dia acontece em Porto Alegre. Isso é normal para 60% das pessoas que moram em Viamão. Tanto que era muito comum em Viamão os moradores terem vergonha na época do Orkut de colocar lá a cidade que mora. Todo mundo colocava Porto Alegre. E eu era um desses que colocava Porto Alegre. Só que quando começou o trabalho comunitário em Viamão, eu falei, não, eu sou presidente de uma associação de Viamão, eu não posso colocar Porto Alegre aqui gateado, eu vou colocar Viamão, porque eu sou de Viamão, E daí fui desenvolvendo esse trabalho de líder comunitário em Viamão, servidor em Porto Alegre, mas líder comunitário em Viamão, e naturalmente fui me somando a causas que acabaram me projetando e me tornei vereador lá. Então, forte trabalho de líder comunitário, forte trabalho em causas de mobilidade e, enfim, uma noção que acabou gerando nas pessoas a impressão de que eu tinha capacidade de me eleger. E ninguém achava que eu teria condição de me eleger lá. Eu tinha certeza. Na verdade, eu achava que eu seria o mais votado em Viamão. Por que eu achava que eu ia ser o mais votado? Porque eu tinha, enquanto todos os políticos estavam brigando por cargo, eu estava resolvendo problemas do meu bairro. Então isso aí me dava como se fosse uma relevância local. A cheira do presídio acaba sendo um símbolo. Dá para ver do gasômetro, muitas pessoas não sabem, mas do gasômetro olhando em direção ao sul, tu vê uma ilhazinha lá no meio do Guaíba, aquilo lá é a ilha do presídio. E é um ponto turístico que está um pouco esquecido. Nós fizemos 2 ações de mutirão de limpeza. A primeira foi bem amadora, assim, a gente pegou, foi num bote e tal. Fizemos ali uma limpeza com 12 pessoas, mais ou menos. E na segunda a gente fez um passeio com voluntários. Eu cobrei para a pessoa ir. Eu falei assim, ó, quem quiser trabalhar vai pagar R$20. Quem não quiser trabalhar vai pagar o preço normal de passeio. Daí teve umas 50 pessoas que pagaram para trabalhar, foram lá e trabalharam para ajudar a limpar. Conta para nós os bastidores da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. É interessante, não é que a gente muda, mas a gente começa a entender algumas coisas, como elas funcionam com mais sentido do que a gente sentia quando era um espectador. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não se dão conta, elas acham que os políticos de campos ideológicos diferentes são inimigos. Tem uns que eu não gosto mesmo, que eu gostaria de ficar longe. Tem pessoas que eu nem me aproximo. Porque realmente são pessoas tipo ardilosas, perigosas, que não vale a pena tu te aproximar, porque são pessoas com uma energia negativa, assim, que tu nem quero passar perto dessa pessoa. Mas a maior parte dos casos não é assim. E inclusive, às vezes, a hombridade das pessoas que são os teus maiores adversários políticos é maior do que os teus aliados ideológicos. A esquerda resolve os problemas dela da porta para dentro. Então, depois do que saiu da reunião, aqui a gente é unido. A direita não conversa de porta para dentro e combate em público e joga um no ventilador, no outro em público. Então é uma diferença conceitual. Talvez, eu não sei exatamente o porquê disso, mas talvez seja porque a direita é muito nova, ainda não tenha aprendido os erros que a esquerda aprendeu. Porque a esquerda se organizou politicamente desde antes de 88, e a direita está aprendendo agora. Nós ficamos aí no armário por durante 20, 25 anos. Começou a se falar em direita política há 5 anos atrás. E tanto o marketing político quanto o marketing eleitoral, nos últimos anos, eles têm aí sido frequentados por uma questão chamada fake news, né? Que é um tema importante para o marketing. Fake news atravessa qualquer marketing hoje, inclusive marketing publicitário, né? Onde alguém constrói uma campanha mentirosa sobre um produto, né? Enfim, de maneira geral, né? O marketing político, então, sintetizando, é algo que tem início, não tem fim, né? É o tempo inteiro, né? E aí, digamos assim, eu não gosto da palavra, né? Marqueteiro, né? Eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra, eu acho que ela diminui a importância das pessoas que pensam comunicação,
pensam relações públicas, pensam relações institucionais, pensam iniciativas de fortalecimento das marcas, né? Seja uma marca de um partido, seja a marca de um candidato, né? Seja a marca de uma federação, de uma confederação, né? E o marketing eleitoral, como eu disse, tem início, meio e fim, e a cada 2 anos a gente renova essa agenda. Tu acha que alguém ou um projeto pode ser vitorioso no meio político sem marketing hoje? Sempre se faz marketing, não é possível não se ter marketing em algum momento. Mas às vezes a gente tem situações de marketing tão inusitadas, né? E aqui a gente lembra, por exemplo, né? Eu lembro do Collor, eu lembro do médico Enéas, né? O Collor saiu com 2% das intenções de voto, né? O Enéas marcou um pleito, né, com o seu modelo, né? Ele não tinha dinheiro, ele tinha a ele, né? E a gente pode dizer, em certa medida, o presidente Jair Bolsonaro, né? Que ele se construiu candidato em 4 anos, né? Eu acho que de 2012 a 2016 ele andou pelo Brasil e, enfim, construiu uma imagem pública, e ele e os filhos, né? Então, sempre terá marketing. Às vezes é um marketing não projetado, não programado, um marketing absolutamente feito a facão, como a gente diz, né? Feito em cima da coxa, né? Mas sempre terá alguém, esse alguém tem uma mensagem, e essa mensagem tem uma forma de tramitar nas organizações, né? Esse candidato, ele tem um DNA, ele tem um rosto, mas não é só o rosto físico, ele tem uma alma, ele tem um espírito, né? Tem o corpo dele, que é o nosso corpo, né? Nosso rosto, a nossa envergadura, nosso físico, né? Mas ali dentro tem um ser humano e, no caso, um ser político. Esse ser político tem traços. E esses traços, em geral, eles expressam a verdade daquela pessoa. No caso de um político, ele tem traços políticos que expressam aquela figura, aquela persona política, né? Então, a primeira regra é obedecer essa persona, né? É trabalhar com os dados de realidade. Não inventar uma pessoa em cima daquela. Exatamente. Quando inventa, as chances são muito baixas. Então, esse candidato, ele tem um jeito de pensar, ele tem valores, né? Quando ele estabelece uma relação comunicativa baseada na verdade dele, né? Eu não vou citar nomes aqui porque a gente incorreria aí, né? Mas estão aí à nossa volta todos, né? Em nível nacional, estadual ou local, né? Os políticos que a gente vê, obedeça o DNA do seu candidato. Ele tem um jeito, esse jeito, se você falsifica este jeito, não cola. Não cola, não dá liga, não dá match, né? Entre o que você diz, você faz e o seu eleitor, né? As pessoas têm uma história, né? E essa história tem que ser contada, né? Pode ser uma história no nível local da cidade, no nível da região, no nível do estado ou no nível do Brasil. Para contar esta história é preciso alguma técnica, né? Histórias bem contadas, né? Nos marcam a vida nossa, né? Desde pequenininho, né? Todas as histórias que nos contaram, que fizeram sentido, né? Histórias que tinham riqueza, né? Que tinham, enfim, a verdade dos personagens, a gente guarda desde sempre, né? Então, políticos contam histórias, né? E essas histórias, elas, dependendo de onde você está, se você está na cidade, está na região, no estado, elas têm configurações diferentes, né? Se você pega aí todo o Brasil, né? Historicamente, analisa lá todos os pleitos federais, estaduais, municipais, você tem lá 25% do eleitorado sempre esteve à esquerda e 25% sempre esteve à direita. Consolidado, né? Chova, faça sol, é isso aí. Pode ser 30 e 30, tá? Se a gente for dar um desconto a mais, né? Ser mais generoso, né? 30% à esquerda, 30% à direita. O que tem no meio? 40%. Quem são esses 40%? Em geral,
eles estão lá nos institutos de pesquisa, mais ou menos classificados assim, tá? Não, pode até ser diferente, né? Mas eles estão em 2 grupos, de 1 a 3 salários mínimos e de 3 a 5. Ou seja, nós estamos falando da baixa renda. De 1 a 3 salários mínimos, nós estamos dizendo aí o salário mínimo está 1.200, né? Então, 1 a 3, nós estamos falando de quem ganha entre 1.500 e 4.500 reais. Depois o outro de 3 a 5, entre 4.500 reais e 6.000 reais, 5.000 reais, né? Se tem uma renda familiar, isso dobra, se tem um filho que trabalha, né? Então, nós estamos falando de pessoas com baixa formação intelectual, e eu não estou menosprezando aqui, isso não é geral, assim, tem gente na base da sociedade que é muito inteligente, muito formada, mas na média, são pessoas que tiveram menos acesso a boas escolas, tiveram menos tempo de ler, tinham que trabalhar desde cedo, né? Então são pessoas mais simples, né? Assistem programas de televisão populares, às vezes de mau gosto, né? Então são pessoas que têm uma formação educacional menor. Então são essas pessoas que decidem as eleições no Brasil há décadas. Decidem em Porto Alegre, decidem no Rio Grande do Sul, por mais que nós queiramos dizer que o nosso estado é mais politizado que os outros. Quem fala melhor com este grupo vence as eleições. E lá no interior eu chamei isso de Operação Família em Paz. Porque a gente sabe que uma família desestruturada faz com que a gente tenha exatamente filhos desestruturados, que outras contravenções possam vir, outros tipos de crimes saiam dali daquela família. E para que a gente não tivesse um retrabalho, sempre, todo o tempo, cuidando da mesma Mariazinha que denunciava o João, voltava para casa, o João batia, de novo denunciava. Então era um retrabalho o tempo todo para a mesma mulher que não tinha naquele trâmite todo uma solução para o seu caso. Eu disse, quer saber, nós vamos fazer uma fiscalização, Operação Família em Paz, que era ir na casa das mulheres e ver como elas estavam. No interior, isso maravilhoso, né? Porque todo mundo se conhecia. E aí começou o disque, disse, mas a patrulha tá indo ali, então a vizinha ali apanhando o marido, e a outra, tá, mas eu também apanho, então vamos... E aí começou a surtir um efeito muito bom, porque o agressor começou a ficar intimidado, com vergonha. Tipo aquele, né? Antigamente a minha avó passava o camburão, botava e levava. Vai dentro do camburão, vai embora. Minha avó dizia que antigamente tinha aquele que fazia a cobrança, né? Das dívidas. E toda a comunidade sabia. Chegava o cara ali, né? Batendo, aquele ali tá devendo, né? Tá no Serasa. E ali começou a surtir um efeito muito bom. Aquelas mulheres não estavam mais morrendo. Eu digo que a Patrulha Maria da Penha defende a família. Não defende só a mulher, defende os filhos dessa relação doentia que acabam muitas vezes sendo também torturados, acabam sendo também fisicamente machucados, psicologicamente, alguns abusados sexualmente, crianças, adolescentes. Não termina num crime, né? E acaba virando uma bola de neve que ninguém mais segura. Então, a patrulha começou a fazer a proteção a essa família. Fazendo o quê? Indo na casa das mulheres que tinham a medida protetiva, batendo na porta e dizendo, e aí, dona Maria, como é que tá? O seu João tranquilizou com a medida? Tá vindo, não tá? Dona Maria, tá tranquilo, beleza. A patrulha anota ali. Aí ela vai na casa ali da dona Luísa. E a dona Luísa, seu Lucas, olha, passou aqui em casa 3 vezes. Já me mandou aqui um recado no WhatsApp que isso não vai ficar por isso mesmo, que eu sou uma vagabunda, que não sei o quê. E aí a patrulha já acende uma luz amarela. Opa, tá passando aqui na frente, tá comunicando com a vítima, tá querendo ser preso. E a patrulha faz esse papel de fiscalizar e mais do que isso, da eficiência, da eficácia, deu a eficácia para a Lei Maria da Penha, 11.340. A política surgiu por indignação. Tu veja, né? Eu sou tenente-coronel da Brigada Militar, eu tenho a minha arma. Eu me defendo a minha família, a minha propriedade. Enfim, meu marido é coronel da Brigada Militar, também tem a sua arma. E nós temos 3 filhos, 3 meninos, né? O Matheus com 24, hoje o Thiago com 18 e o Arthur com 14.
E quando o Matheus, o mais velho, tinha 16 anos, no centro da cidade, próximo ao mercado público, ele estava esperando um ônibus, naquelas paradas que vocês imaginam que são lotadas, e ele teve um assalto à mão armada. Um cara botou uma arma na cabeça dele e pediu o telefone e os tênis. Eu dei graças a Deus que levaram só o celular e o tênis. E que ninguém fez nada. E naquele momento ali, eu vi que eu tinha que mudar a rua. A rua não estava segura para os meus filhos. Quis o destino, né, que o presidente Bolsonaro, cujo uma semana antes do início da campanha eu conversei, né, nós estávamos conversando muito sobre a questão do cenário político, do cenário do Rio Grande do Sul. O Progressista, um pequeno comitê de 12, 13, 14 pessoas, tomamos café uma semana antes do início da campanha e conversávamos ali com o presidente, como é que tu vai fazer, onde tu tem 2 candidatos da tua base governista. Tinha o Mourão e tinha eu. Como tu vai fazer? E o presidente Bolsonaro, com todas as letras, disse: eu não vou fazer campanha para nenhum. Fiquem tranquilos. Eu não vou fazer. O que eu posso fazer é uns 2, 3 dias antes da eleição propriamente dita, é ver quem está na frente e dar uma impulsionada ali. Vale para vocês? Beleza. Para minha surpresa, no primeiro dia de campanha, Bolsonaro faz um vídeo com o Mourão, dizendo que o Mourão era o candidato dele. Bueno, não temos mais o que fazer, né? E quando as pessoas me dizem, eu não gosto de política, vou dizer pra ti aí que tá nos olhando. Ó, não me diz isso. Porque a política muda a tua vida. Muda a vida pessoal, profissional, muda a rua, muda o imposto, muda a carne, muda o que tu vai fazer, o que tu pode falar. Então nós temos que dar, e eu sempre brinco, a política é como se fosse um instrumento. É um instrumento. A xícara, olha que linda a xícara. A xícara é um instrumento que tu tem que, para usar um café, um leite, tomar uma água. A caneta é um instrumento. A foice é um instrumento. E quando tu dá uma caneta, vamos pegar o exemplo da caneta, que é um instrumento legal, e uma folha em branco para o Zimmermann, dali vai sair um belo programa, vai sair uma letra de música. Se eu entregar para ti, vai sair um poema. Se eu entregar para um oficial da brigada, para algum praça, um soldado, um sargento, vai ser uma ordem de serviço, vai sair uma legislação, vai ser uma coisa legal. Agora, se eu entrego esse instrumento, uma caneta, para alguém que não sabe escrever, vai sair rabisco, não vai sair nada certo. Ou seja, o instrumento na mão errada sai cacaca, não sai coisa boa. Agora, o instrumento política entregue na mão de alguém que pense a política como algo que vai ser para melhorar, para modificar a rua, para melhorar a vida das pessoas e pensar no bem comum, realmente comum, a todos, sem olhar a quem, aí nós vamos ter uma boa política. Por isso, começa a gostar de política. Comparo muito a saúde com a segurança pública. Quando tu tem um quartel militar no teu bairro, qual a sensação que nós temos, né? Segurança, estamos vivendo num ambiente, né? Agora, isso não nos garante que nós não vamos ser assaltados, que nós vamos não sofrer um crime. A mesma questão da saúde. Mas simplesmente tendo essa sensação, há uma valorização desse bem-estar, há uma segurança, uma tranquilidade no hospital na cidade. Então, para qualquer questão, eu não preciso pegar meu carro, ligar para um táxi e ir para Lajeado, que é a nossa cidade mais próxima. Pela logística, quanto mais próximo eu estiver de um local de socorro, melhor é para a resolução de casos. De pequeno porte, mas uma parada cardíaca tu resolve lá, né? Até tu chegar, né? Até outras situações, né? Um acidente de trânsito, por exemplo. Ao menos aquele primeiro cuidado tu consegue oferecer, né? Aquele primeiro atendimento, ele inibe muitas vezes sequelas, muitas vezes traz a cura de imediato. Né? Essa é a grande vantagem nós termos um hospital na cidade. Porque eu teve uma noite que eu fiz contato com o Hospital Bruno Bor, que é o mais próximo, que é a nossa referência. A UTI, além de estar lotada, tinha 35 pacientes nos corredores em Hudson, né? Com máscara esperando. Concentrador, aquele dia que Isso aí. Num dia, assim, né? A gente remanejou pacientes
desse hospital para Marques de Souza, possibilitou então para eles ficarem só com os casos mais críticos. Nossa, assim, aquelas ambulâncias chegando de noite, né? Caminhão de oxigênio chegando, né? É uma operação, né? E aí fora as críticas da comunidade, né? Aquela pressão, aquela ânsia, né? Aí, como é que ela tá? Como é que tá? Vai melhorar, vai voltar, sabe? O desespero, sabe? Das famílias virem na tua casa, pelo amor de Deus, me ajuda, sabe, né? Eu já perdi o tio, eu já perdi não sei o quê. Agora tá nessa situação, né? Então, isso foi muito desafiador, né? Diante do desespero, da ansiedade, todo mundo quer salvar a sua própria vida, né? A gente sempre fala tanto em união, de solidariedade. Eu vi muito egoísmo na pandemia. Vi muita solidariedade, não dá como negar. Mas também eu vi muito egoísmo. A própria questão da vacinação, né? Mas tu sabe, eu votei em ti, né? Eu sempre te apoiei. Nossa, eu sou mais importante então que o outro aí, lado, que não votou. Não, ainda não chegou. Nessa primeira leva, primeiros profissionais da saúde. Até assim, daí, 30 doses. Nós fizemos ali, 15 para o hospital, 15 para os profissionais do posto, né? E daí, assim, mas eu moro em Marques, a minha filha é enfermeira lá, não sei o que, ela tá direto lá, né? Então ela vai ter que receber a dose por lá, né? E assim foi indo, né? Essa pressão não diminuiu, agora chegaram mais doses, então vamos avançar, vai acalmar essa pressão, né? Tu fala com os profissionais, tudo vai diminuir. Não. Sempre é isso. Aí fizemos a primeira dose. Quando vai chegar a segunda dose? Né? Mas a maioria das queixas, eu me arrisco aqui a dizer que 60% são por problemas decorrentes dos estados mentais das pessoas. Ansiedade, preocupação, excesso de preocupação, que faz subir pressão, faz eu comer mais, faz eu comer um docinho que eu não posso comer. Situações emocionais que acabam acometendo a família muitas vezes. Seja em razão de algum infortúnio nos negócios, depressão e tantas outras. A própria questão dessa correria diária, do dia a dia, né? Da autocobrança excessiva, que tu tem que ser bom em tudo, tem que dar conta de tudo. Essa pressão, sabe? Essa sobrecarga que tem por cima dos trabalhadores, da doméstica, que tem que estar tudo organizado, tem que estar pronto, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E isso ocasiona em diversos distúrbios clínicos que vão parar nos postos de saúde. E isso, de fato, isso se agravou bastante na pandemia. Eu vejo que as pessoas se sentem muito sozinhas. Nós desenvolvemos lá no nosso município o CRAS na Minha Casa, onde vai um educador físico, aquele vai com o violão, então a gente canta, visita as pessoas acamadas, as pessoas idosas em casa, né? As pessoas quase não querem mais se deixar sair. E o que mais elas relatam? A saudade. Elas se sentem, mas a minha filha esteve aqui domingo e tudo, mas não é a mesma coisa. Mas ela já foi embora. A solidão, as pessoas mais idosas, a própria solidão de pessoas, falta conexão, a gente percebe, né? Falta essa conexão. O agito do dia a dia, da correria do dia a dia, tem afastado. A tecnologia nos aproxima de tanto conteúdo e que às vezes a gente esquece do ser humano que está na nossa frente. Os adolescentes, mundialmente isso, eles estão doentes, né? Os adolescentes hoje por causa dessa questão digital, né? Exatamente. Não estão se relacionando com pessoas, só com aparelhos. Sim. E aí a gente nota, às vezes, num posto de saúde, por exemplo, alguém acompanha a avó ou o vô, ele não tem conexão, né? Claro, há casos que isso não ocorre. Há muitos casos de amor, né? Carinho e amor. Mas esses principais casos que a gente trata, né? Então, como é desafiador, até para os próprios profissionais de saúde, né? Do trabalhar o emocional deles. A gente sempre falou e continua, né, a importância do meio rural se comunicar com o meio urbano. A nossa comunicação com o meio urbano, ela é fraca ainda. Todo mundo precisa se alimentar, mas todo mundo vai no supermercado, todo mundo vai comprar na quitanda da esquina, mas todo mundo tem receio quando vai falar em agronegócio, alguma coisa nesse sentido. Não, acho que a gente tem que mudar isso. E isso é extremamente importante. O agronegócio do Brasil hoje, vamos dizer assim, que nós vamos, acho que botar número é coisa. Nós alimentamos dentro do Brasil 200 milhões de pessoas. E alimentamos mais 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas lá fora. 1 bilhão. 1 bilhão. Ou seja... Uma China. Né? Quase. Isso que a Índia não entrou.
né? Quando entrar a Índia, que são mais 700 milhões, né? Quem é que vai dar essa resposta? É o nosso clima tropical. E isso é uma coisa extremamente importante que a gente tem que conhecer. E o pessoal diz que nós buscamos muita tecnologia fora, né? Só que a tecnologia que veio para o Brasil, e aí a importância da Embrapa, que o Sérgio colocou, a tecnologia que veio são tecnologias de climas temperados. Nós temos um clima tropical e subtropical totalmente diferente. Então, hoje se fala no Brasil 2 safras, 3 safras por ano, né? Por quê? Porque o nosso clima permite isso. O produtor que não precisar ir a banco buscar recurso para plantar e ter uma safra guardada, ou ter o recurso daquela safra guardada aplicado, né? Ele enfrenta uma crise como estiagem, como nós tivemos esse ano. O ano que vem ele volta tranquilo. Então ele tem que ser uma indústria. Ele tem que ser essa indústria de 365 dias por ano. Então, o Rio Grande do Sul não pode ter hoje 8 milhões de hectares de soja no verão, 1 milhão de hectares de milho, vou dizer em números, assim redondos, 1 milhão de hectares de arroz e 1,5 milhão e 2 milhões de hectares de trigo no inverno. Por quê? Ou seja, se tu pegar o trigo e a soja, tu está dizendo assim, ó, eu produzo 8 aqui e 2 aqui. Vamos tirar metade, a parte sul, a mais baixa aqui não dá para plantar trigo por causa do clima das áreas mais baixas, mas eu tenho 6 milhões. E esses 4 milhões estão produzindo o quê? No inverno. É isso que nós temos que pensar. Se a gente for estudar, ver a chegada do imigrante italiano no Brasil, a dificuldade que eles tiveram, que o alemão estava aqui embaixo do Vale dos Sinos e rechaçaram os italianos lá para cima. É verdade. Aí eles tiveram que se virar. Receberam o lote, tinha que 1 ano, 2 anos, eu não me lembro da história tiveram agora. que abrir picada na mão. E tiveram que, assim, 2 anos tu tem que estar morando lá, senão tu perde o lote, né? E aí tem essa cultura do alemão e do italiano de trabalhadora. Sim. E a questão do português, do açoriano, que da metade sul, é numa situação um pouco diferente, né? Do pecuarista, cultural. Né? Então agora existe essa mudança forte, até porque, vamos dizer assim, o gaúcho, por si só, principalmente esse gaúcho da metade norte, ele é desbravador. Né? Ele foi fizeram Mato Grosso, né? Eles fizeram Santa Catarina, Mato Paraná, foram para o Mato Grosso, está lá no Mato Grosso. E aí fechou a barreira, fechou lá em cima. Onde é a questão? Desceram para a metade sul do Rio Grande do Sul. Voltaram. Tá? E aí nós chegamos à conclusão, é a mesma questão. Aquilo que solos que a gente achava que não eram propícios para uma agricultura como essas começaram a ser propícios. Flexibilização de lei, de legislação, de pivô, alguma coisa, fazer barramento, fazer açude, acho que, sem dúvida, aumentar a questão dos estudos necessários para armazenagem de água, sim. Ver onde nós temos situações favoráveis de utilização de águas subterrâneas, sim. Acho que nós temos que aqui somar todos esses processos, né, para ter. Só que nós não podemos mais ter uma situação como nós estamos passando aqui, de estar perdendo 30%, 40%, 50% da safra de milho, vamos dizer assim, por seca. Né? Não dá, não pode mais, é uma lavoura cara, o cara gasta 7, 8 mil reais por hectare para plantar e não colhe nada, né? Então só acumula, aí quem é que paga essa dívida? O governo vai lá e tem o seguro não sei o que mais, refinancia, é nós que estamos pagando a conta. Então são coisas assim, vamos tirar o dinheiro do pagar atrasado, pagar antecipado. Vamos ajudar, vamos construir essa perspectiva, né, sobre a produção. O Rio Grande do Sul produz 1 milhão de hectares de milho. Se o Rio Grande do Sul tivesse da situação, se o Rio Grande do Sul produzisse 400, 500 mil hectares de milho, hoje irrigado, atendia a demanda. Entendeu? Então são esses cálculos que a gente tem que começar a fazer. Eu sempre achei que eu tinha total condição de administrar um negócio com base numa experiência de família. Não porque a minha família tinha algum negócio para administrar, mas é porque eu acabava administrando muita coisa dentro de casa. E a gente tem uma falsa impressão, às vezes, de que porque a gente já fez alguma coisa, a outra imediatamente seguinte vai ser mais ou menos igual, que vai dar tudo certo. Mas é muito diferente tu administrar uma casa, e aí isso aconteceu porque os meus pais já eram mais idosos, enfim, eu como filha única comecei a assumir várias coisas,
Mas quando a gente abre um CNPJ, abre um negócio, a gente descobre que a gente não sabe nada. A gente não aprende isso em lugar nenhum, a gente aprende fazendo. Então, eu tive várias. Por exemplo, eu tenho um escritório aqui que sempre optei por ter um espaço físico, eu tenho que lidar com essas despesas, enfim e tal. E aí entra a questão de precificação, muita gente tem problema com isso em diversas áreas. Como é que eu precifico? Qual é o meu custo? O que eu quero? Qual é o meu prolabore? Como é que eu faço? E os impostos? O que eu pago? Então, foi aprendi fazendo, no que eu conecto muito mais com pessoas, que a gente chama no direito de pessoas naturais, né? Pessoa física, correntista de banco. Porque eu noto que elas precisam de um acolhimento maior que eu tenho condição de passar. Eu crio uma conexão mais fácil com as pessoas do que com alguém que, embora tenha uma empresa, seja representado por uma pessoa, pelo seu próprio sócio, enfim, ou por algum preposto, mas a conexão é diferente. Isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, sabe? É como eu me conecto com as pessoas que vêm até o meu escritório, e eu acho que da forma como eu lido com os problemas, eu consigo ajudar mais as pessoas que estão ali por elas mesmas, não por algum CNPJ. Sabe? Tive sempre vamos dizer, uma vida tranquila, com uma renda razoável, né? Então, tive muita facilidade de lidar com os bancos. Eles adoram gente como eu que tem um salário razoável, né? E aí, o que acontece, né? Chega no final do ano, tu quer fazer mais alguma coisa, vai lá, pega um dinheiro, não sei o quê, e aí quer trocar de carro, pega outro dinheiro, é tudo uma facilidade e tal, mas aquilo vai acumulando mensalmente, né? Vai comprando isso, vai comprando aquilo, aí chega lá no mês que tu, para pagar toda aquela, vamos dizer, toda aquela responsabilidade mensal, começa a ficar pesado, né? E aí, para tu aliviar um pouquinho, tu vai lá e pega mais um pouquinho, que é para dar uma aliviada. Em outro banco. Em outro banco. Fazer uma repactuação. Tipo, já queimei meu filme aqui, vou pegar o outro ali para dar uma encaixadinha. Então, a negociação para as pessoas, quando elas vão avulsas, digamos assim, no banco, é muito pior. Agora, se tu pega alguém que faz uma análise do mercado ali, das taxas de juros, do quanto que ela já pagou, aí tu vai criando uma série de argumentos jurídicos e econômicos para chegar e dizer assim, olha só, eu tenho essa situação aqui, a gente vai negociar assim ou nós vamos ter que procurar outros meios? Muda a conversa. Claro. Por quê? Porque tu tá com alguém que tem conhecimento daquilo. E aí a grande coisa dos problemas que envolvem dinheiro e o sistema bancário com as pessoas é essa falta de conhecimento. Elas vão de peito aberto. Então, o que vier de proposta, desde que a parcela seja menor, joia. Esse meu projeto, eu separei ele em 3 partes, que é para falar para escolas públicas e privadas, não importa. Porque ele é voluntário, é gratuito. A primeira parte é para falar de sistema bancário. Então, assim, eu preciso abrir uma conta em banco. O que eu preciso prestar atenção? Né? Quais são os tipos de contrato? O que o banco vai me oferecer? Tipo de empréstimo, tipo de garantia. Depois, cuidado com os dados, né? Porque a gente, principalmente agora com a internet, chave de Pix para cá, para lá, todo mundo tem acesso a dados de todo mundo. Os cuidados com isso, a questão das fraudes bancárias, como que a pessoa evita, porque tem uma série de fraudes que acontece que a gente consegue evitar por uma questão de comportamento. Deu tudo errado, tô devendo, caí num golpe, enfim, qualquer coisa. Quem é que eu busco para me ajudar? E a última parte, que eu falo bem menos até, porque eu não exerço essa parte que é do planejamento financeiro. Né? Meu escritório é de advocacia, eu não faço planejamento financeiro. Tenho vários amigos planejadores financeiros no Brasil inteiro, pessoas ótimas. Mas eu preciso pincelar isso minimamente para essa gurizada, para elas entenderem justamente isso. Não adianta tu entender o dinheiro que entra e os teus gastos. Tu tem que saber te movimentar dentro de uma conta bancária. A nossa casa tem que ser uma área verde, ou seja, que eu esteja tranquilo para transitar e circular e ela seja segura. Como é que é? Questão das instalações. Se a cerca ou o muro é adequado, dificulta a questão da escalada, se tem algum sensor de presença, cerca elétrica hoje é fundamental, e porque isso é afugento. Questão também da luminosidade, tem um conhecimento chamado CPTED, que é Crime Verification Through Design. Então o que diz ali? É a prevenção do crime através do design ambiental. Se tem, por exemplo, numa próxima residência, um local que é muito escuro, vai atrair a presença de alguma pessoa que fica ali te observando e tal. Se é bem iluminado, a pessoa afugenta. Essa é a coisa. Tem pessoas que deliberadamente fumam maconha hoje como se fosse cigarro.
Essa pessoa está alimentando, quando a gente recebe fotos nos grupos policiais que uma pessoa foi esquartejada, que é um acerto de uma gangue com outra, eles estão financiando aquele assassinato violento, bárbaro. O presídio, nossa cadeia pública, está cheio de pessoas aí pobres que cometem crime. E o pessoal que tem grana, por que será que ele está solto? Por que tem um advogado que chega lá em Brasília e um habeas corpus dele sempre é aceito? Enquanto nós não parar de ser cínico em relação a isso aqui, de encarar mesmo assim, vem cá, que tipo de sociedade nós queremos? É essa aí que é liberal, que faz os horrores acontecer, ou uma sociedade séria? Então, a certeza da impunidade incentiva a criminalidade. O estado onde tem mais armamento é que tem menos criminalidade. Por quê? Porque as pessoas sabem que se eu for tentar assaltar um cidadão, ele pode reagir e pode me matar. E a gente tem acompanhado, assim, pelo judiciário, algumas decisões simplesmente absurdas. Aqui, no Rio Grande do Sul, já foi uma câmara, um juiz, que o marginal tem direito a atirar de volta na polícia. Isso aí é totalmente escapado. Aqui interessa isso. Então, numa perseguição, o camarada tem o direito de atirar contra a polícia que ele está se defendendo. É uma inversão de valores. A inversão de valores é essa questão da bandidolatria. Aí, de novo, a quem interessa esse Estado desgovernado do jeito? Um professor em Harvard chegava lá e dizia assim, botava lá no quadro, 28081963. Pá. E as pessoas olhavam ali, ele perguntava, qual é a solução? Aí os caras... uns somavam, outros diminuíam, outros multiplicavam, botavam o pi, raiz quadrada, lambda, não sei o que, e tudo que podia. Física quântica, jogavam tudo ali e não resolviam. Aí ele disse, quem acertar aqui está passado com laura acadêmica. O pessoal não, mas... E ele repetiu por algumas aulas. Até que chegou um momento e diz assim, tá, e aí, vão resolver ou não vão resolver? Aí um disse assim, isso aí não tem solução, todos nós já tentamos tudo, aqui tem os melhores do mundo e o senhor diz que tudo está errado, então isso aí não tem solução. Ele disse, não, é esse o problema. Vocês não perguntaram qual é o problema, vocês queriam resolver o negócio. O problema é que simplesmente era uma data de nascimento. A brigada faz o policiamento, o patrulhamento nas ruas, o pessoal do crime também faz. Eles passam circulando, procurando o quê? O azar, uma chance para o azar, que são eles. Então a pessoa chegou ali descuidada. Então, de novo lá, cuidados para sair da residência. Eu tenho que ter cuidado para acessar a rua, tanto a pé como motorizado, dar uma olhada, se eu sentir alguém estranho ali, eu vou recuar, né? E vou esperar outro momento. De carro, às vezes isso não é possível. A gente rodovia está na rua, mas daí eu tenho que estar ligado. Bom, não vou deixar esse carro e ninguém assalta ninguém de longe. Então vou procurar não deixar ele me fechar, por exemplo, e procurar deslocar rapidamente para algum lugar que tenha mais movimento. Qual é o intuito? Quebrei o elemento surpresa, eu vou tentar afugentar esse pessoal, escolher outra vítima mais fácil. Geralmente é assim, entendeu? O pai olha para o lado, que nem eu falei, político quando não tem mandato, fica sozinho. Eu não tenho aqui o coordenador de campanha, é o Pablo. O Pablo vai ser meu coordenador. Dos que estão ao meu lado, pelo menos é o que tem mais experiência, tem força, tem vigor. E eu coordenei aquela campanha de 2018 do pai, que eu não vou dizer que foi por um milagre, mas o pai concorreu com todos que eram deputados, uma eleição sem mandato, com apoio só dos amigos, do reconhecimento de Porto Alegre, e ele faz 35.900 votos. Ele ganhou na última cadeira por 600 votos de um que já era deputado. Ele fez 29 mil votos por Porto Alegre, dos 30 aí. Então, Porto Alegre deu a eleição. Não que os outros votos complementaram, mas Porto Alegre houve reconhecimento. E eu liderei aquele processo com mão de ferro no comitê. Chegava às 6 horas da manhã, saía meia-noite, 1 hora da manhã. Nas últimas 72 horas, eu acho que eu dormi 3 horas por noite nas últimas. Foi muito difícil, foi muito emocionante. Porque ali, óbvio que a trajetória de um homem que sai de Piracanjuba, que nasceu na cozinha, numa bacia, em Piracanjuba, 100 quilômetros de Goiás, chegar a Porto Alegre como vendedor da Tubomac, chapista de lancheria, carrinheiro na Ceasa, se tornou advogado, foi vereador, foi vice-prefeito, é uma linda caminhada, Com igual. certeza. E se ele encerrasse a carreira política dele ali, tava tudo certo. Mas aquela eleição colocou ele no jogo de novo. E se eu sou muito consciente disso. Se não fosse aquela eleição, então eu tenho muito orgulho. Eu coloquei um tijolinho naquela vitória. Por causa daquela vitória, nós somos hoje prefeitura em Porto Alegre. E eu disse para você, tenho muito orgulho de seguir a caminhada política, tenho muito orgulho da história do meu pai, mas eu sou o Pablo e eu construí, diferente de muitos parentes de políticos, ninguém me deu nada de graça. Eu fui na luta, perdendo, dando burro em ponto de faca, errando, acertando, aprendendo com os próprios erros e subindo um degrau de cada vez. Que nem eu disse, porque primeiro o Sérgio conhece bem o pai também, nunca
Nunca houve. Até porque o pai também era vereador. Agora, se agora o sobrenome Melo tem algum peso, é agora. Que de fato ele é prefeito, enfim. Mas antes, por ser vereador, óbvio. Ajuda agora, mas nunca foi uma. Quantos filhos de político aí que tentam entrar e não conseguem? Mas é isso Na que verdade, o Pablo... o teu valor está em ti. É. Né? Exato, tem muito essa questão, porque eu vejo, o fulano é filho do ciclano, entra. Não, tenho o maior respeito, acho que qualquer um pode disputar, ganhar, perder a eleição do Sim, jogo. tem filho de advogado que é advogado, médico, é do normal, né? Tu tá vivenciando ali. Sem dúvida nenhuma. Então eu segui o que meu pai seguiu, mas eu trilhei a tua trajetória. Fiz a minha trajetória. E os meus projetos eu busco sempre que eles façam a diferença na vida real das pessoas, que eles impactem na vida real. Tá? Porque lei tem para tudo no Brasil. Tu tem que, se tu vai fazer um projeto de lei, que seja exatamente para mudar a vida do cidadão ou da cidadã. E, naturalmente, o dia a dia do vereador é muito é o pedido de providência, é o buraco, é a iluminação pública, é o esgoto, é o aumento da rede de água. Então, o vereador, muitas vezes, e eu te digo que 90% das vezes, ele é a porta de entrada da demanda do cidadão que o executivo vai resolver. Então, os gabinetes de todos os vereadores, ele é muito atuante nessa vida diária da cidade, que são esses problemas do dia a dia. Então, o meu gabinete tem sido muito eficaz e tem sido um dos campeões de resolução de demandas. Até isso eu já deixo até o elogio à nossa equipe, que trabalha muito no dia a dia, né, fazendo essa interface com o Poder Executivo, né, buscando a resolução da demanda do cidadão no dia a dia. Então, eu tenho procurado exatamente fazer, construir bons projetos, tá? Pode ser poucos projetos, sim, mas que deem resultado efetivo na vida real, sem essa questão de ideologização que hoje está tomado. Não é só o plenário da Câmara, que é essa grenalização da política, e eu tenho a minha posição. Todos eles em quem eu votei, quem eu apoio, quem eu não apoio, mas eu procuro no trabalho fazer a diferença da vida real, não lá no Instagram e no Facebook. E nós passamos projetos importantes aqui na capital. Tá? A própria desestatização da Carris, a reforma da Previdência, nós diminuímos o ISS de Porto Alegre para o setor de eventos e de inovação de 5% para 2%. Nós cancelamos o aumento do IPTU que o prefeito anterior tinha dado, ele conseguiu dar 2 aumentos de IPTU, mas o prefeito Melo, ele se comprometeu que se ele fosse prefeito, ele cancelaria os próximos 3 que estavam previstos, e cancelou, e isso passava pela Câmara de Vereadores. A revitalização da Orla do Guaíba, é a revitalização do 4º Distrito, foi colocado no último ano mais asfalto do que nos últimos 5 na capital. Tem muito problema na cidade, muito problema, mas melhorou também. Então, e o prefeito Melo tem feito, Sérgio, algo que aqui eu quero destacar no podcast da Vitória, que é o seguinte: nunca vi o prefeito ou os vereadores da base colocando a culpa dos problemas históricos da cidade em governos anteriores. Nós entendemos, conhecemos, falamos que os problemas são históricos, mas o problema agora é nosso, porque é a nossa gestão. Então não tem essa coisa de botar a sujeira debaixo do tapete. A cidade tem problema, tem solução, as soluções podem demorar dias, meses e anos, mas que pelo menos essas soluções comecem no nosso governo. Mas tem um projeto internacional de construir uma das maiores torres, ou se não a maior torre, ali num espaço que a Câmara tem que ceder ao internacional ali. Tem um processo ali dentro da Câmara, e isso está sendo discutido, inclusive com o presidente Alessandro Barcelos. Eu sou totalmente a favor da construção daquela torre ali no Beira-Rio, porque além de ser uma área linda da cidade, você vai ter uma obra ali, um prédio icônico, e que você vai atrair turista, mais pessoas, e mais pessoas no local, segurança, as pessoas, enfim, ocupando o espaço público. Então, e você tem uma obra, porque tu vê as grandes cidades do mundo, tem arranha-céu, tem prédios icônicos, e sim, como eu falei, por que Porto Alegre também não pode ter? Então, e vamos falar aqui um negócio aqui entre nós também, entre nós e todos que estão nos acompanhando. A vanguarda do atraso porto-alegrense, ali atrás, não queria a revitalização da orla. Hoje eles são os primeiros a estarem lá, tá, desfrutando e aproveitando a revitalização da orla. Então, eu sou um vereador parceiro dessas questões, da gente colocar Porto Alegre no século XXI, de fato, a modernização. E tu vê que é absurdo, porque assim, eu fui procurada também por um estudante que está fazendo mestrado em autismo,
que vai fazer a tese dele, né, sobre autismo, e ele me falou sobre síndrome. Eu falei, não, mas autismo não é síndrome. A primeira coisa que tu tem que botar lá no teu trabalho é que é um transtorno, porque tem características diferentes. O autista, ele não tem características físicas. Então, é bem diferente da síndrome de Down, que normalmente as síndromes, elas têm a questão física. Como o Down, como o de Weston. Então, e também não é uma doença, porque ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Que a gente só entende o que é o transtorno quando a gente vive. Não é fácil, não existe essa glamorização. Às vezes parece até uma moda de, agora todo mundo quer ser autista. Até isso a gente tem ouvido. Adultos que acham que é uma coisa leve ser autista, que não é nada leve. Até o autismo número 1, que a gente fala grau 1, suporte 1, ele tem muitos desafios, principalmente a socialização, fazer amigos. Né, a gente estava caminhando no parque, eu nunca vou esquecer, e a Maria, nós 3 caminhando, e ele falou, mãe, eu não vou usar as cotas, eu vou entrar como todo mundo. E eu senti um grande orgulho dele. Claro. Porque as cotas se justificam para o autismo. Sim. Elas se justificam, eu não sou a favor das cotas raciais, que para mim não justificam, mas as sociais sim, e para o autismo. As pela renda. Pela renda. Pela renda eu sou a favor também. Claro, social, e pela questão do autismo, porque realmente eles têm outras dificuldades. Claro. Que são consideradas pessoas com deficiência, e nós temos cotas para pessoa com deficiência, então faz todo sentido. E quando ele falou, eu senti muito orgulho dele, que ele falou, vou estudar e passar como todo mundo, mas, não vou negar, que eu senti um medo, eu falei, meu Deus, vou rezar muito. Porque eu pensei, se não passar... Frustração, né? Vai ficar frustrado. Mas apoiei em todo momento, ele nem soube disso, assim, falei, que passe, e passou maravilhosamente bem. Então, um ano foi diagnóstico do autismo, outro do meu marido, e no outro ele faleceu. Luciana, mulher superação, né? Tive que ser, mas eu digo, e tem opção? Eu sempre brinco, tem opção. Filho não tem opção, né, Martina? A gente ama. Deus dá bolacha pra quem tem dente pra quebrar, né? E eu acho assim, eu escuto muito isso. Que eu superei, o que a gente venceu, o que a gente conquistou, sim, mas como mãe não podia ser diferente. Porque se falasse a época, o melhor tratamento no Japão, eu iria pro Japão. Sim. O melhor tratamento eu iria, pra onde fosse. E tanto que eu tava no Rio, vim pra cá. Eu sempre falo, quando as pessoas veem hoje em dia, Martina, vem o Bernardo também, tudo, acha assim, a vida da Luciana e do Bernardo foi fácil. Jamais, não foi fácil. Agora está sendo mais fácil, graças a Deus, cada vez fique mais fácil, o que a gente espera. Graças às Lucianas do Brasil, né, por exemplo. Mas nada. Então eu sempre falo, para que vejam, porque as pessoas, com as condições ideais, você trata o autismo. Que condição ideal que tinha na época? Você tive que pagar tudo, você tive que trabalhar, e além disso, eu tinha que trabalhar, porque alguém tinha que ficar em casa com meus filhos. O Bernardo tinha 3 anos e a Maria Júlia 5. Então, eu tinha que ter uma pessoa em casa enquanto eu trabalhasse. Para pagar a pessoa e o tratamento. Imagina. Né, que não é barato. Na época, o Bernardo tinha que ir para o colégio, mas o médico não aceitava, o psicanalista dele, que ele fosse para a escola pública. Então, tinha que ser particular. Além disso, além de todo o tratamento da pessoa que ficava em casa, tinha que ser. Outra coisa, eu não podia trabalhar mais de 6 horas, Sérgio. Não podia, porque era importante, sim, o Bernardo tinha todos os sintomas, e eu era a única pessoa, eu não tinha mais meu marido, já tinha falecido. Eu não podia ficar mais do que isso fora de casa, ele precisava muito da minha atenção, então o médico falou, né, não é médico, né, o psicólogo falou, o terapeuta, que no máximo 6 horas, então também restringiu a minha carreira. A sensação de fazer o bem te gera uma sensação de bem. Eu me sinto bem quando faço bem, sim. E me sinto mal como eventualmente eu faço mal. Claro. Muitas vezes eu tento mostrar alguma coisa para meus filhos e xingo, ele fica bravo comigo. Aí me bate o remorso. A abordagem não foi a que tu aprendesse. Nesse estágio de vida tu tem que ter o discernimento e tem que saber como abordar. Então eu fico me cobrando. Aí não tento recompensar, porque senão ele não adianta. Tu veio agora aqui passar a mão por cima de mim. Não, eu tento compensar de outras formas, né? Geralmente dando um pouco mais de carinho, a coisa flui. Quem dera que a gente tivesse mais pessoas, né? Que a gente pudesse estar exercitando mais o voluntariado. Não são todas as pessoas que têm essa aptidão, e eu reconheço isso, né? Porque tu tem que abrir mão de uma parcela de momentos da tua vida.
Te colocar no lugar da pessoa, fazendo um resumo. Respeitar a pessoa, respeitar o modus operandi do voluntariado. Aprender, saber receber essas informações e dentro daquela tua humilde carga de conhecimento, tu também passares esse teu conhecimento. Voluntariado é isso para mim. E a minha esposa perguntou a ela, passados 20 anos, tens feito muito exames, muitas químios, muito tratamento? Ela disse, olha, eu entreguei na mão de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, tenho procurado auxílio médico, auxílio espiritual, mas eu vou dizer o que eu sinto e ao que ponto que eu chegou, que isso me faz acreditar que a minha cura está aí. Eu passava a todas as noites, antes de dormir, agradecer a Deus por aquele mais um dia e passava a conversar com as minhas células. E minha esposa disse, como assim? Sim, eu conversava com as minhas células. Eu dizia, células, comam aquela parte que está me prejudicando, está me adoecendo e tome o lugar das... E eu repeti isso por 20 anos. Repito até hoje. Meus médicos, quando me encontraram no 5º, 6º ano, como é que tu estás aí, guria? Ela disse, milagre, atribuído a Deus, aos médicos, mas principalmente às minhas células. E contou a história para eles. Acredite quem quiser, mas isso é mais uma forma de dizer assim, ó, se tu tens e acredita, tens fé, e acredita naquilo que vai te curar, eu acho que não custa nada tentar. Há um tempo atrás eu era jipeiro, né? Hoje não sou mais, mas quando era mais jovem eu gostava de andar de jipe no bar e tal. E aí houve aquele incidente lá em Itajaí, lembra? Que Sim. Foi uma coisa bem complicada lá, né? Um cataclisma quase. E aí nós saímos do Rio Grande do Sul em 30 jipeiros, fomos para lá e ficamos 10 dias conduzindo enfermeiros e médicos por todo o terreno, porque não tinha acesso só de jipe. É voluntariado. Então isso foi uma ação voluntária, nós jipeiros, né? Eu acho que um bom voluntário, ele tem que ter iniciativa própria. Também é um complemento do trabalho em equipe. Tu tem que saber ouvir no momento certo e também te posicionar caso tu acha que aquela decisão sugerida não seja mais interessante para a gente equacionar e chegar num ponto que as nossas ações de trabalho vai beneficiar a parcela da sociedade, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam desse trabalho voluntariado. Passei por todos os planos heterodoxos, plano Sarney, plano Funaro, plano tudo, plano Collor. Passei por todos os planos possíveis e imaginários. Por isso eu não tenho muito medo. Essa parte então tá mais calma para ti. Eu não tenho muito medo do que vem por aí, porque tu já tá experiente. Eu brinco no escritório que nós somos uma incorporadora boutique. É como se fosse um hotel boutique, é uma incorporadora boutique. Onde quem recebe o comprador sou eu ou o filho, quem faz o negócio sou eu ou o filho, né? Quem recebe os corretores, idem. Quando dá um problema, muitas vezes me ligam ou ligam para o filho, né? Então, é muito contato pessoal. As grandes incorporadoras não se permitem fazer isso, não podem fazer isso. É impessoal, tu trata com o advogado, tu trata com o engenheiro, mas tu não trata com o dono nunca, né? Então é isso que a gente vende uma incorporadora boutique, né? Onde a gente tenta atender o nicho, o mercado, e ao mesmo tempo atender diretamente o nosso cliente. Se tu estudar história e verificar queda da Grécia, queda de Roma, queda de todos os impérios, se vem pela queda da moral, né? Quando começa a enfraquecer o povo, quando o povo tem mais a perder do que a ganhar, aí tu começa a enfraquecer um país, né? Mas, em suma, então nós vínhamos num viés muito complicado, culminou com o Petrolão, o Mensalão, né? Onde se botou às claras tudo que aconteceu no Brasil, e talvez fosse o momento. Tanto é que o melhor presidente que nós tivemos agora, dos últimos tempos, chama-se Michel Temer. Foi o que mais fez alguma coisa. Então, quando vem Bolsonaro, ele vem com outro discurso.
talvez radical, talvez extremista por outro lado, mas pelo menos houve uma equalização de discursos, né? Então, eu não sei te responder se não era o momento necessário para haver polarização. Eu acho que sim, né? Todo o político, quando se elege, ele diz, não, eu vou governar para os brasileiros, aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram em mim. E não é o que nós estamos vendo hoje, né? Isso realmente me mete medo. Eu não sei aonde que nós vamos, até onde nós vamos com esse discurso e com esse perfil de governo que nós temos. Ou o governo volta, dá alguns passos para trás e vem para a esquerda ou centro-esquerda e sai da extrema, ou ele não se sustenta. Ou se quiser se sustentar, vai ter que ser pela força ou pela censura. E isto é de alto risco. Quando me perguntaste lá atrás qual é a percepção da construção civil agora para os novos tempos, e a insegurança política é isto, é que a gente não consegue vislumbrar para onde vai o governo Lula. O governo Lula vem para uma centro-esquerda, ok, tá bem. Tem um viés social, ok, tá bem. Mas ele precisa, para ter um viés social, de uma economia forte, porque senão não consegue fazer o social, né? Ele precisa, para gerar empregos, ele quer gerar empregos, precisa de uma economia forte. Mas o que se vê hoje não é isto. O que se vê hoje é que o caos talvez seja um melhor aliado ao governo petista do que um desenvolvimento econômico. O caos econômico, pela leitura que se faz do que se fez, do que o governo se posicionou até agora, o caos é o melhor aliado para ele, o caos econômico. E isso, para quem empreende, é a pior coisa do mundo, né? Então é isso, nós temos que ficar olhando para ver o que vai acontecer. E nós temos mais um bom tempo para olhar, né? Pode pensar que é piada, mas é verdade. O chinês comum, ele não sabe que existe o Brasil. Aliás, ele não sabe que existe a América do Sul. Ele não sabe que existe a América do Sul, do Norte nem do Central. Mas isso não seria pela censura imposta pelo governo? Não. Para eles, a América, eles não chamam Estados Unidos, United States of America, Estados Unidos da América, eles chamam de América. Para eles, desde lá de cima no Alasca até a Terra do Fogo, é América. De fato, o Sul não se vendeu, mas não é só o Sul. O Brasil não se vendeu. Um empresário brasileiro veio para cá para fazer uma franquia de uma marca famosa calçadista nossa aqui. Eu disse para ele, você desembarca em São Paulo, você vai pegar um avião e vai para o Sul. Ele chegou aqui, abriu a mala no hotel, tinha água mineral e lanterna. Quer dizer, eu fiquei imaginando onde é que ele pensou que estava indo, né? Então, é pelo desconhecimento do Sul do Brasil, porque nós, o Sul aqui, quando eu falo Sul, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a gente ainda não se vendeu para a China como deveria. Quando vem chineses aqui, o cara vem ver soja, vem ver frango, né? Mas a gente leva ele em Gramado, ele enlouquece com Gramado. Ele não tem ideia que existe Gramado. A gente leva ele no Vale dos Vinhedos lá, ele diz assim, mas isso aqui é a França? Eu digo, sim, isso aqui é a França. Entendeu? Então a gente não vende, os chineses saem, que a gente vê os chineses inundando a Europa, comprando bolsa Louis Vuitton, não sei o que mais e tal. Eles vão ver na França o que nós temos aqui. É possível conseguir trabalho escravo na China. Você conceber isso, se a pessoa conhecer. Por quê? Porque normalmente as empresas maiores, assim, com mais produção, elas trabalham 24 horas por dia. Só que tem 3 turnos. Como nós, tem 3 turnos. E como a pessoa lá não tem salário, na China ninguém recebe salário, a não ser os funcionários do governo, os militares, os funcionários do governo, todo o resto ganha por produção. Então, se ele fizer 2 pizzinhas, ele ganha por 2 pizzinhas. Se ele fizer 4 no mesmo tempo, ele ganha 4. Então, ele faz o seu salário. Então, imagine que vocês 3, eu sou o dono aqui da empresa, vocês 3
são os meus funcionários naquele cada turno. Se um de vocês trabalhar 8 horas e 1 minuto, vai produzir um pouco mais. Mas algum dos outros 2 vai produzir menos. E qualquer um desses 2 não vai deixar aquele lá trabalhar. Então, eu que sou dono da empresa, não preciso nem me preocupar. A China, hoje, ela desenvolveu tecnologias que de um dia para o outro lá a gente vê coisas completamente diferentes. A China, na verdade, teve 3 fases, né, do desenvolvimento tecnológico. No início, o que nós chamávamos de Xing Ling aqui, né? O chinês copiava de péssima qualidade. Na segunda fase, em função da mão de obra barata, em função da matéria-prima mais barata, as grandes empresas começaram a ir para lá, e aí a China começou a fazer as tecnologias que eram levadas com qualidade. Hoje eles já estão na terceira fase. Qual é essa terceira fase? Fruto também disso que eu falei, dos chineses saírem para estudar nas maiores universidades do mundo. Hoje, a China desenvolve novas tecnologias e está muito à frente do resto do mundo, com tecnologias fantásticas. É que a questão beneficente talvez tenha sido o que me jogou mais para cima. E também não foi uma coisa que a gente escolheu, é uma coisa que foi pela escassez do material. Então, vamos supor, eu tinha uma faca que eu fiz naquele ano. Mas para quem que eu vou dar essa faca? E aí surgia um momento importante de alguém que estava precisando, de uma entidade, a Santa Casa, eu fiz vários leilões. E aí a gente destinava para este fim. Eu fui convidado para fazer o punhal do filme, do Tempo e o Vento. E aí tinha que ter uma parte de prata. Eu convidei um prateiro gaúcho, um amigo já, um cara muito, muito bom, muito humilde, muito simples. Mas ele é sensacional. E aí eu fiz a parte da lâmina e o cabo, e ele fez uns enfeites de prata e a bainha. Sim, me liga alguém da direção do filme. Olha, a faca sumiu, né? Eu não tenho, é uma coisa tão difícil para mim fazer uma faca, e para mim fazer aquela faca, então foi mais complicado. Acho que nós demoramos uns 3 meses, eu e o Marçom, para fazer. Só que, como era uma coisa muito valiosa, essa aí a gente registrou um BO. 5 anos depois ela foi leiloada no Rio. O cara comprou numa boa, né? Só que tinha um BO, daí ele teve que devolver a faca. A polícia do Rio Grande do Sul recuperou. A gente entrou em contato com a Santa Casa, aí se achou um leilão adequado, se criou um ambiente e a faca foi vendida no valor recorde, que comprou uma UTI neonatal para a Santa Casa. Foi na época $30 mil, mais ou menos. Hoje seria R$150 mil. Tem uma faca gaúcha bonita, e eu importei da África uma canela de girafa e botei no cabo. Mundialmente ela é bacana. Aqui no Rio Grande do Sul não vai fazer sucesso. Muito difícil. Tem que achar um cara muito cabeça aberta para aceitar esse tipo de coisa, né? Tem materiais que a gente nem imagina, costela de baleia, isso é tudo importado, né? Dente de mamute que eles acham lá na Sibéria, chifre de mamute como se fosse o marfim de elefante, né? Que é proibido. Sim. Marfim é proibido, mas o de mamute não é, porque é um fóssil. Sim. Tem 1000 coisas aí. Esse é um outro universo, né? Hoje tem cuteleiro em tudo que é lugar, porque o conhecimento que estava quase perdido, ele se disseminou através da internet. E hoje as pessoas vivem disso aí. Quem não vive de fazer faca, vive de afiar, o outro vive de bainha. É um círculo muito grande de comércio, né? Um troço muito grande mesmo. E aí vai desde a faca mais simples até a faca mais complexa, de vários mil reais. Nessa faca aqui, por exemplo,
ela tem esse dentinho aqui, né? Sim. Isso aqui chama nó espanhol, que na esgrima gaúcha serve para trancar uma faca contrária. Sim, ela engancha, né? O cara vai te dar uma facada aqui e não te pega no dedo. Sim. Né? Supostamente, se escorrer sangue aqui, ela vira uma pingadeira também, não enceba o cabo que ele vai ficar escorregadio. Certo. Então, isso são coisas da esgrima gaúcha. Né? A parte de cima aqui, ele tem um serrilhado, ou é um desenho, ou um ornamento, serve também para trancar uma faca contrária. Isso faz parte da esgrima gaúcha. E aí tem os golpes da esgrima gaúcha, isso é uma coisa tudo muito popular, entendeu? Sim. Tava quase, sei lá, só acha em livros argentinos, né? Sim. Tu tem o golpe de estouro, que eles chamam, que seria com as costas da faca. Tu tem o golpe de talho, de fio. Tu tem o planchaço, que é de lado. Aí vai, né? A extensão da pista, o novo terminal, o retrofit do terminal existente. Né? O aeroporto era uma demanda muito antiga, né, da sociedade gaúcha, de a gente poder ter um aeroporto com uma pista mais longa que permitisse voos internacionais. E isso ficou anos aí sendo discutido. E tinham que fazer uma canalização do DEP, e tinha que retirar pessoas, e tinha um contexto todo em volta. Eu acho que teve essa questão, assim, que, bem dissesse, né, levou muito tempo para poder iniciar o processo, e mesmo depois de iniciado, teve aquela questão da remoção das famílias ali na Vila Nazaré, que foi algo que também causou uma dificuldade grande durante o contrato, e daí acho que vale ressaltar e sublinhar e parabenizar a capacidade ímpar de gestão e diálogo da atual prefeitura, né, do Melo e do prefeito Melo, do Ricardo Gomes, que foram incansáveis aí. Eu acredito que se eles não tivessem entrado nesse processo, não sei se teria resolvido. Eu sou, de certa maneira, vítima também de todo esse processo, enquanto todos nós vivendo em sociedade, né? Porque a gente vê que diminui o ritmo da economia, consequentemente as indústrias que teriam que fazer um projeto de expansão acabam procrastinando uma decisão com relação a isso. Na questão da saúde, a gente agora está com esse aspecto aí do PL da enfermagem, de mexer no piso salarial, que vai impactar muito o setor de saúde. Né? Enfim, eu acho que assim, o Brasil não se cansa de tomar decisões erradas. A gente tem um Estado muito grande, um Estado extremamente ineficiente. O custo do setor público no Brasil para a sociedade é muito pesado, sabe? Me parece, é desumano o que a gente tem de retorno pela carga tributária que se paga. Então, eu acredito assim que as medidas, o Brasil faz tudo que não tem lógica, é o que é feito aqui. É verdade, parece um laboratório e nós, população, somos os ratinhos. E há um laboratório de repetir experiências que deram errado. É verdade. Eu sou espírita, né? Então eu acredito muito nessa, assim, essa corrente do bem. Nessa questão dessa energia e tudo isso, assim, é algo que me
E a gente tem que ter, eu acho que muito que, assim, eu acredito, né, na questão de ter gratidão a Deus até por isso, porque tu conseguir chegar nesse momento num país que nem o nosso, que todo mundo é um país que realmente, assim, a lei falam mal dos empresários que são geradores de emprego ao invés de vocês serem tratados. O brasileiro é um herói, praticamente. É herói. É o lugar que tinha que ganhar medalha, né? Que eu digo assim, a lei da gravidade funciona muito bem no Brasil, porque realmente todo mundo te puxa para baixo. Como eu digo assim, a lei da gravidade tem um lugar no mundo que funciona, é no Brasil, né? Porque tem gente para te puxar para baixo. É verdade. É aqui, né? E mais especificamente, eu vejo que, além do Brasil, o Rio Grande do Sul é mais difícil. Tudo é mais difícil aqui. Tudo é mais difícil. É impressionante a dificuldade que a gente tem de empreender, de trabalhar aqui. Então, acho que quem consegue trabalhar aqui, consegue trabalhar em qualquer lugar do planeta Terra. Qualquer lugar do planeta Terra ou em outra galáxia. Em outra galáxia. Esse projeto Minha Casa Minha Vida, que faz apartamentos ou até casas, mas tem um apartamento, mas não faz uma vírgula de cidade. Isso eu tenho certeza que não deu certo, porque eu levo a pessoa para 30, 40, 50 quilômetros, não tem nenhuma contrapartida do empreendedor, porque é baixíssima renda, o esgoto continua a céu aberto, o asfalto não chega, a creche não chega, a segurança não chega, o posto de saúde já está lotado, e eu estou achando que eu estou fazendo habitação. Não, eu estou expurgando as pessoas para a periferia e não dando a elas o mínimo de dignidade. Então, esse modelo para mim é falido, porque sazonalmente aparece, desde a ditadura até agora, de vez em quando aparece sazonalmente um programa habitacional lançado com muita manchete, com muita maquete, com muita propaganda, mas com resultados urbanisticamente terríveis, né? Nós estamos com o Alfabetiza Mais Poa, que é um processo de incentivar a alfabetização dos primeiros e segundos anos do fundamental, que é um grande desafio hoje que muitos dos nossos alunos do Brasil inteiro, não é só nós aqui, chega no segundo ano, não sabe ler, não sabe escrever. Não, isso é uma tragédia. Não. Ter uma inovação, ter uma cultura de educação que venha mais para a vida real, porque o giz e a fala não atrai mais nenhum professor, nenhum aluno. Isso é um tempo que passou. Tu entendeu? É atrair o aluno para aquilo que ele pode ser ali na frente. Porque, educação, o que é na minha oração? Educar a pessoa para a vida. Que vida que a gente leva, para mim só tem sentido se ela for comunitária. Então, tu não precisa ser prefeito para ter uma vida comunitária ou ser advogado. Pode ser. Que é cuidar dos outros, é cuidar do próximo, é cuidar de uma coisa maior do que eu, né? Então, para mim, independente de mandatos tive de vereador, deputado, enfim, vice-prefeito, hoje prefeito, é transitório, né? Aliás, quem não tem essa grandeza acaba sofrendo depois que termina o mandato. Parece que o mandato Então, agora o mandato tem que olhar para trás e valeu a pena naquilo que eu exerci. Então, o meu esforço diário é de deixar uma cidade melhor, uma vida melhor. Bom, e cada um no seu tempo, na sua época. Quantos prefeitos já passamos e quantos virão pela frente? O que eu estou vendo na reforma tributária, e não é só do governo Lula, podia ser do outro governo. Sim. Eles estão preocupados como é que eles vão resolver as contas da União, as custas dos estados e municípios. E estão se lixando se os serviços aqui vão estar na ponta razoável ou não. Então, para mim, tem um defeito de origem aqui, porque não tem transparência nesse debate. Todo mundo diz assim, não, os municípios não vão perder. Mas também ninguém te mostra a regra do jogo. Chega ao ponto
do relator dessa matéria, num debate aqui na Federação, que é a nossa federação do Rio Grande do Sul, dizer o seguinte: olha, eu só vou botar essa matéria para votar, eu só vou tornar ela pública o dia que o presidente da Câmara marcar a votação. Quer dizer, então eu estou votando a reforma mais importante que o país nos últimos anos, de todos os tempos, e eu não vou tornar transparente? Então eu diria o seguinte: então não está legal, viu, Zé? Os pobres vão para a faculdade particular e os ricos muitas vezes ficam na federal, né? Porque disputa os melhores colégios, cursinho, particular. Então essa é uma realidade nua e crua do Brasil, que eu não concordo com ela. Acho que quem tinha condições de bancar uma faculdade não deveria estudar de graça. Deixar ele estudar de graça é que precisa, não? Mas é uma realidade do Brasil. Nós vamos olhar pelas universidades, tu vai ver que às vezes o pobre não chega e o rico chega, né? A quantidade de empresas hoje aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão que no total, são 70 empresas que trabalham com construção ou com projeto. Certo. Né? No Brasil, esse número deve multiplicar aí por 10. Tá? E as dificuldades são essas que eu coloquei, quer dizer, preço, respeito aos contratos, reequilíbrio quando houver necessidade, respeito aos contratos. Tá? E que se faça editais que garantam o tamanho das empresas, tá? Para evitar que entre qualquer numa obra tem obra que nós estamos falando aí, obra de 300 milhões, que entra a empresa completamente incapacitada de cumprir. Então nós gostaríamos que isso fosse respeitado a partir de agora, tá? Para que houvesse condições de trabalhar com mais condição. Tanto na sociedade de engenharia quanto nos sindicatos aqui do Sul, para a manutenção da 8666 com alguns consertos pontuais. Porque a reclamação da 866, na verdade, não era do nosso setor, era das prefeituras, entendeu? Por uma série de motivos burocráticos, vamos dizer assim. Mas a gente trabalhou no sentido de melhorá-la, mas não foi aceito, foi feita uma nova lei que tem alguns aspectos negativos. Existia no Brasil 26 mil quilômetros concedidos para iniciativa privada. Nesses 26 mil quilômetros foram investidos 5,2 bilhões de reais. O restante da malha, dos 26 para 250, né, cacetada, foi investido menos do que isso. Então é importante, e o nível de qualidade das concessões, a resposta de pesquisa e tal do usuário é ótimo, 60%. Então, realmente, o Estado brasileiro necessita realmente do apoio da iniciativa privada nesse projeto. A Ecosul propôs para o DENIT, para o governo, há 3 anos atrás, executar em 2 anos toda a complementação da BR-116, a ponte do Rio São Gonçalo, nós estamos falando da 116, e a recuperação e a duplicação da 290 também. Tudo isso num pacote, assumindo até Guaíba, hoje é até Camaquã, assumindo mais aquele pedaço da concessão até Guaíba, e reduzindo a tarifa 40%. O governo não aceitou. Os assuntos que os nossos filhos tratam, nós sabemos? Ou nós chegamos em casa cansados e tomamos um banho e vamos dormir?
O que conversam e com quem conversam, né? E aqueles jogos, né? Os games, principalmente, que de repente os pais começam a jogar junto com os filhos, né? Eu tenho amigos coronéis da brigada que jogam com seus filhos. Então, tu se insere na vida, no ambiente que o teu filho vive. Eu sempre digo que o meu viver, minha infância, é diferente da infância do meu filho. Hoje, a gente chega, toma um banho, tu não vê o filho, tu não almoça com o filho, tu não conversa, tu não joga futebol, tu vive o teu mundo, teu filho vive o mundo dele, não pode ser assim. Houve uma pesquisa, houve uma investigação, houve todo um trabalho que se achou um menino lá no Paraná. O pessoal da polícia foi lá. Chegou lá, tinha swastika, tinha coisa de nazismo, tinha recados, tinha o celular. Aí vai lá, olha o celular, linka o celular lá do Paraná com um celular do menino aqui do Rio Grande do Sul. Vão lá na casa do menino de Macaé. A mesma coisa, tinha suástica, tinha... E agora, como é que um pai, que uma mãe explicam para a polícia que eles não tinham conhecimento do que o guri tinha dentro do quarto? Porque se tivesse escola cívico-militar, talvez esse cara não teria entrado lá se lá fosse uma escola cívico-militar. Eu não estou falando das escolas militares, não é isso. A escola cívico-militar. Aí elas, pá, mas é mesmo? Eu digo, pois é, mas tem muita gente que na Câmara, inclusive dentro da Câmara de Vereadores, não deixa as escolas cívico-militar prosperarem. Mas elas querem um brigadiano, um guarda municipal na frente do colégio, e armado. A quantidade de moradores de rua em Porto Alegre ela aumenta, por quê? Porque os prefeitos do interior estão mandando os caras para cá. A quantidade de pessoas que chegam provenientes do interior, e eu não falo da ambulância ou terapia, viu? Aí começa a aumentar a questão do morador de rua, aumentou e muito a questão do furto de fios, cabos, aumenta a questão da saúde, aumenta a questão de todo. Uma criança bem instruída é um adulto educado. Então nós temos que aplicar lá na base, lá na família, né? E a gente sempre tem aquela... A vida é um elo, né? Onde a família falhou, o Estado, a educação falhou, a saúde falhou, estoura lá em cima na segurança pública, que tem que botar o cara na cadeia, que tem... Não pode ser assim. Nós temos que encarar as pessoas, que educar as pessoas lá embaixo primeiro, para não gastar lá em cima. Na sua opinião, qual teria sido a atitude correta do governo em relação àquelas pessoas que ficaram na frente dos quartéis? Nós tivemos esse fenômeno depois no turno, né? Quando houve a definição eleitoral, esse acúmulo de pessoas na frente dos quartéis. Por quê? Disseram para elas que o exército, eu vou falar exército como força armada, de que o exército é que tinha que tomar uma decisão política de não respeitar o processo eleitoral. Quem tinha que se manifestar para essas pessoas e dizer, olha, a expectativa de vocês não vai se realizar, era o presidente da República. A forma de você combater essas distorções, essa desinformação que está havendo na sociedade brasileira é a justiça, é a lei. Né? O WhatsApp, o Instagram, o Twitter, o Facebook, eles não anularam o Código Penal. O Código Penal continua em vigor, né? Claro. Então, a injúria, a difamação, a calúnia, elas são crimes.
Não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão, ela existe, tem que existir, né? Só que ela já existe um limite na lei. Bom senso, né? Também a pessoa tem que ter uma ética na liberdade de expressão. Só que na prática, você tem que ver o que está na legislação. Tem 3 ou 4 partidos políticos fortes no Brasil, o restante não tem tanta força. Mas hoje, qual a oposição política organizada? Organizada que eu digo oposição política construtiva, que tem projeto. Né? Você tem essas besteiradas de bandido bom é bandido morto. Não, mas você tem que ter um plano nacional de segurança pública. Você tem que ter um plano de segurança pública. Esses slogans políticos, eles não valem nada, não tem nem validade legal. Pelo contrário, cria deformação na sociedade.